Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Saudações azulinas a todos. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo. Dessa vez um pouquinho diferente, de forma gravada nesse domingão, no dia 1º de outubro, dia aí que teve muito foguetório em Belém, muita alegria, muita festa, mas que terminou num clima meio melancólico, né, meu amigo Igor? Meu amigo, melancólico não sei pra quem, porque pra mim não foi. Foi só na mucura, não tô nem vendo. Hoje a gente comemora, semana que vem a gente vê o que foi, mas hoje foi aqui em casa pelo menos foi festa, meu amigo. E é nesse clima que começa mais um episódio do RemoCast no especial Eleições do Clube do Remo. Hoje a gente vai analisar a entrevista que o presidente da Assembleia Geral, o Daniel Lavareda, deu para alguns veículos de imprensa. Tem aí umas respostas bastante interessantes. E o RemoCast, que está nessa cobertura das eleições, está aqui com a sua bancada formada por Gilberto Figueiredo e Igor Moraes para falar tudo sobre o Clube do Remo. Vem para cima! Olha, o toque é pro Alex. E antes da gente começar, meu parceiro Igor Moraes tem um recado muito importante para dar para toda a galera que segue o RemoCast. Fala galera, um forte abraço aí para todo mundo que gosta do RemoCast, que acompanha aqui pelos agregadores, que eventualmente quando tem live tá junto. A gente sempre deixa esse recado aqui. Hoje eventualmente a gente está fazendo um programa gravado, né? Para a gente não deixar ausente na segunda-feira, compromissos profissionais e tudo mais, mas a gente tem que sempre repetir. A gente tem que deixar o like no conteúdo que a gente produz aqui para você, para esse conteúdo aqui chegar no maior número de remistas, para que a gente aumente o debate em torno do Clube do Remo. Se você quiser opinar por contratação que está errado, falar da diretoria, aqui no canal da RemoCast é que você tem a sua voz. E para isso é preciso que esse conteúdo chegue ao maior número de remistas. E a gente consegue isso dando as curtidas nos vídeos do RemoCast. Então não se esquece, curte nossos vídeos, não se esquece de compartilhar, é muito importante se você tem aquele amigo remista que gosta, né, de programas voltados ao assunto Clube do Remo, compartilha com aquele teu amigo e não te esquece de fazer a inscrição para a gente aumentar esse canal, para a gente ir crescendo essa voz do torcedor do Clube do Remo. Não esquecendo do seguinte, né, a RemoCast está com um parceiro novo aí no nosso projeto, que é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Nós contratamos aí, depois nós vamos botar aí todos nos nossos flyers, nos nossos folders, né? Contratamos aí Vinícius Júnior, garoto propaganda do RemoCast, vai estar aí, né, estreando a propaganda da Bet Nacional aqui no RemoCast. E hoje, meu amigo Beto, só não ganhou dinheiro quem não quis, entendeu? Porque eram favas contadas essa vitória do Amazonas. Eu sei que o meu dinheiro eu tirei, já garanti aí a semana gorda aí aqui em casa. E lembrando também que assim que a gente chegar em 1.000 inscritos, o RemoCast, em parceria com o Manto Azulino, do maior colecionador de camisas do Clube do Remo, Igor Moraes, vai sortear uma camisa de jogo do Clube do Remo. Só aqui no RemoCast que tu pode ganhar uma camisa de colecionador. É isso aí, galera. Então, Igor, o Daniel Lavareda, que é presidente da Assembleia Geral, lembrando que esse é um dos cargos, né, que vão ao pleito de novembro do Clube do Remo, ele deu uma entrevista para alguns jornalistas de Belém do Pará e falou bastante sobre as eleições do Clube do Remo agora que já foi feito o edital, a convocação para as inscrições das chapas. Daí a gente vai, essa nossa dinâmica, a gente vai analisar essas respostas do Daniel Lavareda e ver o que a torcida azulina, o que a galera pode aproveitar disso aí e também o que esperar dessas eleições. E
Um dos primeiros assuntos, Igor, que ele tratou é o que acontece após o encerramento das inscrições. Lembrando, né, que a gente até comentou por aqui que saiu o edital saiu um pouco mais cedo, e as inscrições das chapas para o CODI, as inscrições individuais para o CONDEL, vão até o dia 14 de outubro. Vamos ver o que falou o Daniel Lavareda sobre isso. Bom, após o encerramento das inscrições, no outro dia, por força do Estatuto, no dia 14, portanto, de outubro, nós estaremos escolhendo a comissão eleitoral que irá dirigir a eleição aqui no Clube do Remo. Com uma notícia e uma novidade que eu acho importante dar a todos os associados, é de que eu pedi ao presidente Fábio Pente que divulgasse nas mídias sociais, e aproveito a imprensa aqui para que também seja divulgado, é de que eu lancei um edital a todos os associados do Clube do Remo que queiram participar da eleição na qualidade de membro da comissão eleitoral, na qualidade de membro de mesa receptora ou apuradora, que enviem o seu número de sócio ou seu número de associado, esteja em dia com as suas obrigações, que eu terei o maior prazer de fazê-lo participar disso nessa condição. A intenção hoje da Assembleia Geral, do presidente da Assembleia Geral, é tornar essas eleições o mais democrático possível e o mais transparente possível. E aí, meu amigo Igor, o que tu achaste? Interessante isso, né? A gente está vendo aí, para quem está acompanhando o conteúdo de vídeo, o edital de convocação para as eleições, inclusive falando da comissão eleitoral, que é formada exatamente por sócios do Clube do Remo, para poder acompanhar todo o processo, para que ele seja o mais transparente possível, né? Com certeza, eu acho que isso inclusive vai ao encontro, né? Português bem culto, vai ao encontro até do que o Remocast gosta de fazer, da proposta que o Remocast faz de tentar agregar o maior número de torcedores remistas para fomentar o debate, para aumentar a participação política do sócio, não só do sócio, se você é torcedor e quiser acompanhar especificamente do edital, é só para sócio, né? O cara que vai votar e tudo mais. Mas eu acho que é fundamental a gente tornar esse processo o mais democrático possível, né? O mais transparente possível, como ele bem pontuou, até mesmo porque o nosso momento político, nós vivemos um momento político conturbado de transição, se falou muito nessa questão de transparência, de fraude, essas coisas, num momento até mesmo esperado, e eu acho que isso aí nada mais vem do que a tornar mais transparente, né? Agregar todo mundo em prol das eleições para evitar até mesmo aquela questão, né? Porque você sabe que no pós-eleição podem haver vários desdobramentos jurídicos, né? Se alguém não achar que foi transparente, medidas judiciais, e ninguém quer isso para o Clube do Remo. Então, achei muito interessante, acho que é uma medida que visa preservar as eleições, tornar o processo o mais seguro possível para que evite desdobramentos e o Clube do Remo comece a trabalhar para o planejamento de 2024, que é uma coisa até que a gente vem questionando aqui entre a gente, eu e o Murilo já conversamos até mesmo a respeito, muita demora, né, para fazer, o Clube do Remo praticamente para fazer as eleições, isso é até uma situação que eu não concordo muito, mas eu acho que é muito importante essa medida que foi tomada aí pelo presidente da Assembleia Geral. E ele explicou também, Igor, como é que faz para a chapa se inscrever para as eleições e se até o momento já tinha alguma inscrição, alguma candidatura ali na secretaria do clube. Será? Vamos ouvir aí o Daniel Lavareda. Até agora, nenhuma chapa se inscreveu. Estamos esperando as inscrições. As inscrições da chapa são feitas na secretaria do clube e depois serão repassadas a mim. Mas até agora não tem nenhuma chapa oficialmente inscrita. Interessante, né? Até esse momento, na sexta-feira, quando ele deu essa entrevista, não tinha nenhuma chapa oficialmente inscrita, apesar de já ter chapa em campanha. Por exemplo, a galera está acompanhando aí a chapa Por um Remo vitorioso do Marco Pina, que tem como vice-presidente de infraestrutura
o Nelson Tupinambá, e como vice-presidente de negócios, o Gilmar Nascimento. Inclusive, a gente já trouxe o Marco Pina, entrevistou o Marco Pina aqui. Para quem não viu a entrevista, confere aí no canal, que está interessante. Quem também já anunciou campanha, né, é o Jader Gardelini. Jader Gardelini, da chapa Avança Remo, que também já deu entrevista aqui para a gente, né, e que também já anunciou os seus vice-presidentes. Um dos vice-presidentes é o Miguel Ângelo, como vice-presidente de infraestrutura, e o Fernando Guga, como vice-presidente de operações. Quem também já anunciou candidatura foi o Tonhão, candidato da situação, atual vice-presidente do CODIR. O Tonhão lançou nessa semana agora que passou a chapa Remo Mais Forte pelo clube Somos Leões. E ainda vão lançar a chapa, na verdade. Foi um anúncio de lançamento da chapa no dia 5 de outubro, às 19 horas, no Salão Atlântico do Hotel Sagres. Então, interessante isso, né, Igor? Não tinha chegado nenhuma inscrição, mas os candidatos já estão se movimentando, talvez deixe ali para a última hora, né? Com certeza, né? Eu acho que de repente, pelo menos o que a gente acompanha em redes sociais, o Marco Pina, que já veio aqui, conversou com a gente, né, sobre os seus projetos, a sua visão. Ele, por ser da oposição, talvez seja mais satisfatório lançar a candidatura sim, né? Se lançar candidato sem se inscrever oficialmente nas redes sociais. Então, uma candidatura que a gente conhece há mais tempo, né? E agora, mais recentemente, o Jader Gardelini, e essa bem recente, a do Tonhão, lançada agora, acho que nessa semana que passou, talvez até pelo receio, né? Por ser da situação. Normalmente a pessoa tem receio, talvez, aí de ficar muito tempo sendo batido. Isso aí. Acho que é mais uma estratégia política. Quem sabe ele compareça aqui e explique para a gente por que ele demorou tanto. Está sempre convidado aí o Tonhão, se quiser comparecer aqui. A gente está no aguardo, né, Betinho? É isso mesmo, a diretoria do Remocast segue incessante na busca aí pela entrevista dos próximos candidatos. Vamos ver. A galera tá na busca e tem novidade para a galera, mas vamos deixar quieto aí para não zicar, né? Mesma coisa quando a gente seca, tem que ficar na miúda para não dar ruim. O Daniel Lavareda também falou, Igor, sobre a questão da quantidade de candidatos que estão sendo esperados para o CONDEL, para o Conselho Deliberativo, né? Porque a inscrição das chapas do CODI já estão abertas, assim como a inscrição de candidaturas individuais para o CONDEL, apesar de ainda não ter chapa inscrita para o CODI, mas já tem muita candidatura individual para o CONDEL chegando na secretaria do clube. E ele respondeu também se ele acha que serão as eleições com o maior número de candidatos. Vamos ouvir, então, o que tem a falar aí o Daniel Lavareda sobre essas questões. Sem dúvida, é essa a perspectiva e eu torço para que isso aconteça. Quanto mais pessoas, significa que mais gente envolvida dentro do clube, melhor para o clube. O CONDEL, estatutariamente, tem 100, né, conselheiros, portanto, já é um número elevado, 100 conselheiros no clube, né? Então, acredito que esse número, em média, eu acho que vai ultrapassar de 100 as inscrições, pela forma como os candidatos estão se movimentando. Eles estão trazendo os sócios que não estavam, pelo que eu vejo, estão trazendo sócios que não frequentavam o clube para vir votar. As mídias sociais hoje elas são muito apelativas no sentido de fazer as pessoas viverem mais o clube. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar uns 150 a 200 candidatos aí avulsos para o CONDEL. Expectativa de 150 a 200 candidatos avulsos para 100 vagas. Isso aí é uma questão de grande concorrência, segundo o Daniel Alvareda. Eu acho até um número considerável de conselheiros, viu, Igor? Para o que a gente ouviu aqui do Marcelo, né? Inclusive que com o tempo
esse número diminui pela quantidade de conselheiros ativos. A gente espera que essa procura aumente e que esses conselheiros, de fato, sejam mais ativos assim no clube. Com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas no projeto Remo, tanto para apoiar, né, tanto para fazer oposição, que é importante, a oposição para todo processo construtivo de gestão, né, a gente precisa de uma situação que trabalhe, que faça a gestão do clube, e precisamos de uma oposição responsável, crítica, que saiba apontar onde está errando, até porque sempre haverá erros e a gente vai poder fazer essa correção. Então, a gente até teve na entrevista do Marcelo, que veio aqui, nosso convidado, que foi uma entrevista super interessante, super informativa. Ele falou dessa preocupação, né? Eu talvez falhe aqui no número que ele falou acho que 20 mil sócios, e falava que eram 100 pessoas que só, e ele achava isso muito pouco. Ele queria que isso fosse aumentado, que é justamente para as pessoas poderem participar. E falava que, inclusive, havia uma evasão durante a gestão, que no final acabava terminando com menos conselheiros do que 100, né? Então, acho que é muito importante, espero que cresça mais e que mesmo quem não seja eleito ou quem seja eleito, que fique vigilante, atuando, para que a gente possa aí tentar fazer a melhor gestão dentro do possível para que o Clube do Remo se fortaleça em 2024 e nos anos subsequentes. E será que essas vão ser as eleições mais concorridas? Eu torço para que seja um cenário democrático. E eu acho que vai ser, porque todos os pré-candidatos que se afiguram são de boa índole, de bom trato. E acredito que tudo que está sendo proposto pelos candidatos é em prol da melhoria do Clube do Remo. Tenho certeza que essas eleições vão ser diferentes de todas as demais, exatamente pelo momento que o clube vive. É um momento de saneamento de finanças, um momento onde o associado tem e o torcedor tem uma perspectiva muito grande com relação à mudança de patamar do clube. Então, não é só o sócio hoje que vive a eleição do Clube do Remo, é o torcedor do Clube do Remo, é a sociedade, é a imprensa. Todo mundo quer saber um pouco da vida e da mudança do clube. E nessa ânsia de saber um pouco mais sobre o Clube do Remo, sobre as eleições, uma das questões, inclusive, que a gente tratou aqui, Igor, diz sobre a questão da antecipação das eleições, né? Tinha até um receio de que isso pudesse causar alguma situação, né, em termos jurídicos, mas aí o Daniel Lavareda também falou sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse. As inscrições das eleições foram antecipadas por 10 dias a mais do que o Estatuto prevê, porque eu vejo uma profusão de candidaturas se iniciando, e isso é muito bom. Eu dizia também que antes, num passado não muito distante, não havia gente querendo ser presidente do Clube do Remo, e hoje, graças a Deus, nós estamos vendo aí várias candidaturas se colocando postas. Então, isso é para tornar o processo cada vez mais transparente e democrático, fazer com que todas as pessoas possam, melhor para os candidatos, que eles podem se articular 10 dias, até 10 dias a mais, e não há nenhum prejuízo para a eleição. Prejuízo haveria se eu tivesse reduzido o prazo de campanha, que não é o caso. Então, esse plus a mais só vai beneficiar o clube e o processo democrático. Então, acho que está respondido, né, Igor? Não vai ter problema com questão jurídica, e se vão ser as eleições mais concorridas, que a gente está esperando, também os candidatos tenham tempo para se preparar, inclusive para apresentar propostas, de fato, propostas mais reais, né, para os sócios que vão votar, estarão aptos a votar. Verdade, ele ressaltou uma coisa importante, né? Assim, para quem não é da área do direito, para você verificar se algum direito está sendo violado, lesado, alguma coisa nesse sentido, normalmente assim, a grosso modo, né? Você precisa verificar se está tendo algum tipo de prejuízo.
E ele explica muito bem isso. Olha, não há qualquer tipo de prejuízo. Eu ampliei o prazo para essas pessoas se organizarem. Haveria prejuízo se eu tivesse diminuído. Porque se eu quisesse, por exemplo, ser candidato e o meu tempo foi diminuído e eu não consegui me organizar naquele tempo diminuído, que seria maior por determinação do estatuto, aí sim eu teria prejuízo e poderia gerar desdobramentos jurídicos, o que não é o caso. O que eu acho é o seguinte, né, uma coisa muito pessoal, eu acho que o Clube do Remo poderia já estar com essas inscrições todas feitas, eu acho que quem é o mais importante é o Clube do Remo, então eu acho que essas pessoas já poderiam ter feito essas inscrições, né, e já poderiam ter conversado entre si para dar andamento no planejamento do Clube do Remo para 2024. Porque o que acontece eu estou vendo todas essas chapas se organizar e estão muito focados na eleição, e isso é importante, mas não pode esquecer do principal. Senão o cara que for eleito vai pegar um clube para ser... Aí vai ter um tempo reduzido de planejamento, porque já era para a gente ter. Nós tivemos a dispensa aí do Muriqui, não foi conversado, o cara está lá vem dando indicativos que quer renovar, não tem com quem conversar. E se houvesse esse abraço simbólico, né, das candidaturas em torno do planejamento antecipado, era uma coisa que já poderia ter sido feita, ser levada ao Condel. Então, fica a minha crítica em relação a isso. Eu acho que estão deixando muito o planejamento do Clube do Remo de lado, focando muito nas candidaturas, e eu acho que é uma coisa que isso não pode acontecer. E continuando no assunto sobre a segurança das eleições, o Daniel Lavareda também falou sobre como será operacionalizada, na verdade, a logística para as urnas eletrônicas, justamente para a gente ter uma eleição Com segura. relação às urnas eletrônicas, eu estou procurando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral para que a gente possa trazer as urnas do eleitoral para cá, como foi sempre as eleições, e fazer aqui a eleição com urnas eletrônicas. Esse tempo maior também que o edital dá, vamos dizer assim, para a organização das eleições, também pode ajudar os sócios a se regularizarem, né? E estarem aptos a votar, a exercer o seu poder de voto. E o Daniel Lavareda também falou sobre esse assunto. Perfeitamente. Também tem esse viés de fazer com que a eleição no Clube do Remo possa trazer de volta os associados, que possa retornar ao clube, e isso é muito importante para nós que somos remistas, ter o associado de volta, frequentando o clube e tudo mais. Então, mexer com a eleição mexe com o eleitor, mas mexe, acima de tudo, com os associados. Essa é uma intenção. O associado vai ter uma responsabilidade muito grande agora em novembro, hein, Igor? Porque a perspectiva é pegar um clube saneado, vamos dizer assim, nas finanças, mas com uma pressão muito grande para resultados, principalmente no futebol, que tem sido um fracasso, né? É verdade. O cara que for assumir, aí vai assumir com... Tudo na vida tem dois lados, né? Um lado financeiramente saneado, com condições de ajustar, fazer bons trabalhos já sem toda aquela pressão que o Clube do Remo vem de vários anos, em anos deficitários financeiramente falando. Mas, por outro lado, eu acho que a panela de pressão vem muito grande, né? Principalmente pelo resultado do que acontecer no próximo sábado, né? O rival subindo, e não é isso que a gente queira, e não é isso que a gente vai torcer para que aconteça. Mas se acontecer, eventualmente, a pressão ainda se torna maior por resultados, porque vai ter um clube que vai subir, né? E não teve planejamento nenhum. E aí o que se fala da atual gestão é que tem muito planejamento, que está muito e não consegue transformar esse resultado, que é muito ruim, né? Que gera muita cobrança aí para o torcedor e para o associado do Clube do Remo. Por falar em associado, que é o público que os candidatos precisam conquistar nessas eleições, o Daniel falou também sobre quantidade. Quantos votos, qual vai ser o universo dessas eleições?
quantos associados estarão aptos a participar do pleito? A perspectiva hoje é de 3 mil sócios aptos, eu acredito que esteja nessa faixa de 3 mil sócios aptos, mas eu não tenho esse número, porque esse número ele é direto do CODIR, e eu só vou ter oficialmente esse número depois que se encerra as inscrições, porque aí, a partir daí, entra a comissão eleitoral e ela tem necessariamente que saber quantos eleitores estão aptos para poder programar a eleição, urnas e tudo mais. Então, mas a média é 3 mil, hoje 3 mil sócios que estão aptos, creio eu, dentro daquilo que eu vivo no Clube do Remo. 3 mil sócios, meu amigo, 3 mil sócios que vão decidir o futuro do Clube do Remo para os próximos 3 anos, né? Próximo triênio que o CODIR vai assumir. Quanta responsabilidade, hein, meu amigo? Assim, a gente vê que é um número pequeno, assim, né, cara, para um cara ser, para o cargo que o cara se propõe, a responsabilidade do gestor, né, um clube do tamanho do Clube do Remo, que deve ter com certeza mais de 1 milhão e meio de torcedores no Brasil inteiro, somente 3 mil pessoas estarem aptas a votar para decidir quem vai ser o mandatário máximo do clube é realmente uma situação assim um tanto quanto preocupante, né? É um caminho que a gente ainda precisa muito avançar, de trazer o torcedor, de trazer o associado, até mesmo em condições de votar, né? Aprofundar aquele discurso não, aquele debate, né? Se o sócio torcedor, né, pode ou não votar. Eu acho que isso aí precisa ser aprofundado, é preciso encontrar de repente uma melhor maneira para a gente trazer mais pessoas, né? Quando o cara está interessado e você permite, de repente é uma coisa que vai agregar, é mais gente ajudando no projeto Clube do Remo. Esse assunto sobre a possibilidade do sócio torcedor votar também foi tratado e o Daniel deu a opinião dele como presidente da Assembleia Geral, mas também como torcedor. O que ele acha sobre essa questão, se o sócio torcedor deve ou não ter direito a voto, como acontece em outros clubes. Eu não vou falar como presidente da Assembleia Geral, Sim. Isso aqui é um desejo meu. É uma proposta que ao futuro presidente eu irei propor, como assim propus a transição. Eu acho que o sócio-torcedor ele tem um papel importantíssimo dentro do clube. Mas, evidentemente, que para mim, o sócio-torcedor ele tinha que ter 2 anos, pelo menos, de mensalidades para que pudesse participar. Porque tem sócio-torcedor que só paga para ir para os jogos e depois não paga mais. Então, você tem que separar o sócio-torcedor do verdadeiro sócio-torcedor, aquele que não vai só para o jogo, aquele que quer ver a melhoria do clube. E que não pode pagar uma joia, porque com muito sacrifício ele paga já a mensalidade sócio-torcedor, mas não pode pagar a joia para entrar, o título em si para entrar no clube. Então, eu acho que esse critério é um critério que você torna a torcida do Remo, aqueles que gostam verdadeiramente, participem mais. Eu estou falando aqui como o torcedor que é remido, mas que ajuda financeiramente o Clube do Remo. Interessante essa posição, hein, Igor? O sócio, dessa forma eu vejo assim uma universalização muito maior, né? Aumentar esse universo de votantes dentro do Clube do Remo, mas precisa ter pelo menos uma certa fidelidade, senão fica muito fácil aquela manipulação, principalmente em período de eleição, né? Com certeza. Eu acho que essa questão da forma que ele abordou, eu acho que é muito interessante. Pelo seguinte, né? Se você fosse estudar assim, né? Quando você normalmente estuda direito mesmo, processo legislativo, essa questão de eleição, direito de votar e ser votado, que é um direito constitucional aqui da nossa República Federativa do Brasil, você vê lá como foi a evolução, né? Votava as pessoas que eram mais ricas, era um critério muitas vezes, né, de dinheiro que definia, mulheres eram excluídas, analfabetos, essas coisas todas.
e nós vamos, ao longo do processo, fazendo a evolução. Eu acho que é isso que precisa acontecer no Clube do Remo, né? Tem pessoas que têm o título, o sócio remido, tem pessoas que têm o sócio proprietário, são categorias de sócio que têm as suas especificidades, né? Como ele bem fala, eu acho que a joia, não sei se é isso não que a gente pode dar, por sócio remido, o atual, que está disponível, inclusive, na Secretaria para Venda, custa, parece que 5 mil ou 4 mil reais. Você pode fazer a pesquisa lá ligando para a secretaria, para não passar a informação errada. O sócio proprietário, eu sei que é 900 reais, e você paga uma mensalidade de 50 reais, se eu não estou enganado. E tem o sócio torcedor, que eu acho que ele precisa ser, de alguma forma, pensado e incluído nessa possibilidade de voto. 2 anos, 3 anos, não sei, mas eu acho que sim, é preciso que se permita, que se democratize o acesso, né, de participação dentro do processo de escolha do Clube do Remo, né? Porque só as pessoas que têm dinheiro vão poder participar do processo democrático, só quem tem na carteira 5 mil reais, só quem tem 900 reais vai poder escolher o futuro político do Clube do Remo. Não, acho que não é o mais viável, acho que precisa achar condicionante, mas acho que precisa ser um processo mais aberto nesse sentido, e espero que a gente consiga, né? O Fortaleza aí tem um modelo que é muito interessante, de repente, ser estudado por essa nova gestão, e vamos ver o que acontece aí, né? A gente vota sempre pela democratização, em tudo que a democracia é o melhor caminho em todas as questões. E muito se fala da questão do timing da eleição do Clube do Remo. Esse período eleitoral, segunda semana de novembro, né? Dessa vez vai cair lá no dia 14, né? No segundo domingo dia 12, perdão, no segundo domingo de novembro, que está ali sempre quase que no final da temporada do futebol. Não casa, né? Num período de transição entre temporada de futebol, e o processo eleitoral, de certa forma, pode, querendo ou não, atrapalhar, né? Então, mas para isso, Igor, precisaria de uma mudança no estatuto, né? E ele, como Daniel Lavareda, como presidente da Assembleia Geral, também deu a opinião dele sobre isso, né? Sobre essa questão do processo eleitoral estar ali nesse interim das temporadas de futebol, e que seria necessário, né, para essa mudança, para não atrapalhar a organização, o planejamento, que inclusive tu, Igor, mencionaste mais cedo. Boa pergunta. Inclusive, eu, como presidente da Assembleia Geral, não tive a capacidade, porque pedi isso ao Condel. Veja bem, o presidente da Assembleia Geral sofre um problema grave, porque ele é sozinho. Ele pouco pode fazer, né? Se ele não tiver a ajuda de todo mundo, é difícil. Mas a proposta que eu já lancei aos candidatos, inclusive, é de que eu acho que toda a gestão tem que haver transição. E a eleição no Remo não me parece a mais correta do modo como ela é operacionalizada, no sentido de que termina a eleição, o futuro presidente já assume. Ele não tem pé da situação. Ele não sabe como é que estão as finanças do clube, a não ser que seja da situação. Mas se não for um segmento de trabalho, fica difícil uma transição. E às vezes até quando a pessoa é da situação, e eu não estou falando, por favor, da atual gestão, estou falando da situação em tese. Às vezes até a pessoa é da situação, mas não tem a participação dentro dessa administração. Então é necessário, é imperioso que a eleição se dê 30 dias antes da posse, para que o novo presidente tome pé das situações financeiras, administrativas. Então, isso é importante. Eu acho que o presidente que virá, o Remo avançou muito na gestão do presidente Fábio Bente, mas o presidente que virá deverá ter essas preocupações estatutárias. Então, algumas coisas estatutárias que eu já conversando com alguns beneméritos e com outras pessoas, e com candidatos também, fiz de sugestão de mudança, e uma delas é essa questão da transição.
É complicado isso, né, Igor? Porque futebol sendo o carro-chefe do clube, ficar nesse interim, nessa situação, só atrapalha o planejamento, atrapalha a contratação, atrapalha inclusive essa questão de buscar recursos para o clube nessa situação, né? Inclusive Série C, vamos ter que repensar toda uma temporada para o ano que vem e num processo eleitoral como esse, né? Acaba o processo eleitoral, no outro dia já muda, até se dar conta do que tem ali, qual é a realidade, até pegar no tranco pode ser complicado, né? Eu não entendi muito. Ele quer que 30 dias antes da posse, não seria 1º de dezembro, seria isso, mais ou menos, o que ele quis dizer? Porque Então, ele eu, já toma posse logo após a eleição, né? Logo após a eleição já toma posse. Presidente da Assembleia Geral. eu entendi. Eu acho que tinha que haver uma reformulação mais profunda, né? Não acho que isso seja o melhor caminho, porque veja bem, o que aconteceria se a gente estivesse na fórmula que o presidente da Assembleia defende? A eleição estaria encerrada, ele imediatamente tomaria posse e começaria o planejamento de dezembro. É menos prejudicial do que temos atualmente? Sim, porque o cara só vai assumir em janeiro, né? Mas você vê em situações da qual o Remo está é uma situação muito comum de se acontecer, porque o regulamento da Série C é esse. Você pode ser eliminado na primeira fase, né? Se você não conseguir passar para o quadrangular, ser eliminado em agosto. A eleição é só em novembro. Você vai passar agosto perdido, setembro perdido, outubro perdido e 15 dias perdido. Então são o quê? 30, 60, 95, são quase 100 dias perdidos de planejamento. São 100 dias que o Clube do Remo administrativamente está parado, porque o que está sendo feito são distratos, rescisões, né, praxe. Mas planejamento para a próxima temporada não está sendo feito nada nesse sentido. Então é preciso que se estabeleça logo o presidente. Vou dar um exemplo aqui, né? O Remo eliminado da competição tal, no último ano de mandato do cara, do presidente Fábio Bente, ele tem por obrigação chamar uma reunião extraordinária do Condel para definir quais são os nomes que interessam a permanência no ano seguinte da eleição, que é o ano que se encerra o mandato dele, o ano de transição, porque senão a gente fica 100 dias parado. Eu acho. Igor, eu acho que além disso também, inclusive, antecipar toda a questão de prestação de contas, abrir de fato a caixa para o Conselho Fiscal, para o Conselho Deliberativo, porque é essa questão da transição que ele está falando, né? Que hoje em dia não há. Acabou ali, o presidente da Assembleia Geral dá posse a todo mundo, no dia seguinte já começa. Então, essa transição poderia vir nesse sentido, né, de antecipar a abertura dessas contas também. Né? Sim, tudo isso. Eu acho que é tudo um fator que, para esse ano de transição de gestão, da forma como acaba, o Clube do Remo está jogando qual competição? Competição da Série C. Eliminado na primeira fase, o que acontece? De agosto já fica sem jogar. Então, a gente tem que adaptar a legislação que nos rege para todo e qualquer tipo de situação. O Clube do Remo, infelizmente, a realidade é essa, não adianta fugir da realidade. O Clube do Remo vem sendo eliminado sistematicamente na primeira fase. Então, tem que trabalhar essa questão para que, quando for uma transição de mandato, transição de gestão, tudo isso seja feito da melhor maneira, para a gente não... Porque, imagina você, a gente vai começar ruim. 100 dias de planejamento, sem contratação, sem trabalho, é péssimo para a temporada que vai vir. Então, eu espero estar errado, mas infelizmente a perspectiva para 2024 é de um ano de dificuldade, porque a gente já entra sem um planejamento, a gente vai contratar um técnico de maneira tardia, nós vamos contratar jogadores já depois de clubes que já estão se movimentando. Né? Você pega o Náutico que foi eliminado, não sei se você acompanhou o que ele fez. Ele emprestou jogadores, ele antecipou, parece que a eleição lá.
Eu sei que ele tomou várias medidas, a gente pode conversar até isso depois, para não ficar falando assim cortado, mas tomou várias atitudes que o planejamento do Náutico está assegurado, enquanto que o Clube do Remo, que vai disputar a mesma competição, está aí parado, esperando a eleição acabar para começar a pensar em 2024. Um Clube do Remo, um time que quer subir de divisão, uma competição difícil dessa, quanto antes começar o trabalho, melhor. Recado dado, meu amigo Igor Moraes. Estamos fechando mais um episódio do RemoCast. Vai para conta e essa bancada aqui vai estar de volta na semana que vem na nossa mesa redonda, hein? Com certeza, a gente vai estar aí segunda-feira. Vamos ver aqui, a gente não sabe qual é a sistemática, porque a gente iniciou aquele projeto de entrevistas, estamos tentando os outros candidatos para dar oportunidade de todo mundo vir aqui no RemoCast e apresentar a sua proposta para o sócio, para o torcedor, né? Então a gente fica aí na expectativa. Se não for possível, né? Porque a gente sabe que o momento de eleição é um momento conturbado, complicado, a agenda dos pré-candidatos ou dos candidatos já tiverem efetivado a inscrição fica complicada, mas aí a gente vai definindo de forma que o RemoCast saiba de uma coisa, não vai faltar, né? E eu vou aproveitar o seguinte, Betinho, se tivermos outra festa como tivemos hoje, pelo menos aqui na minha casa foi dia de festa, eu vou trazer, o Manto Azulino vai trazer aí um patrocínio, aí uns brindes aí na live que a gente for fazer na próxima segunda para celebrar quem manda. Tá prometido. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, com Gilberto Figueiredo e Igor Moraes. A gente analisou a entrevista do presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda, que falou bastante sobre as eleições e o que esperar dessas chapas aí, que ainda não estão inscritas, mas que já estão prometendo muito. O certo é que a torcida do Clube do Remo está na expectativa, está na cobrança e quer saber de fato o que esse pessoal tem a oferecer para o maior clube da Amazônia, que deposita todas as suas esperanças em 2024 para que a nossa sina seja diferente. Segue o RemoCast, se inscreve no canal, um forte abraço e saudações azulinas a todos. Semana que vem a gente está de volta.